Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia nos diz a história deste apóstolo, muito antes dele ser apóstolo. A Bíblia nos narra a dizer que este homem, ainda sendo Saulo lá na cidade de Roma, ele era um tipo de pessoa que perseguia os cristãos. Ele era um tipo de pessoa que ele não tinha assim ainda dado vazão ao conhecimento de sentir o sabor da presença do Espírito Santo de Deus. E este homem ali em Roma, muitas das vezes, chicoteava alguns dos discípulos, alguns servos de Deus, porque a mente dele ainda estava tapada, a sua visão, a sua mente estava cauterizada ainda pelos espíritos ao contrário. E a Bíblia nos diz, irmãos, que este homem, ali ele foi perseguindo, judiando muitos dos servos de Deus. Mas nós sabemos que diante da presença de Deus, Deus ele já tinha traçado um plano para a vida deste moço por nome de Saulo. E a Bíblia nos diz que um certo tempo este homem ali montado em um cavalo, a caminho de Damasco, a Bíblia nos diz que de repente, quem sabe ele já tinha colocado na tua agenda mais um momento para ir perseguir alguma tribo ou mais um grupo de evangélicos que estava ali programando o nome de Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que este homem por nome de Saulo, ele teve uma surpresa naquele caminho. E naquele caminho ele teve uma surpresa que talvez não estava no diário da sua vida, não estava na sua agenda. Aquele homem, ele era um homem inteligente, um homem sábio, um homem que foi formado aos pés de Gamaliel, que era um teólogo muito conhecido, que tinha muita sabedoria. Mas para Deus, o plano era outro. E diz a Bíblia que no meio daquele caminho, ele ali montado em um cavalo, a Bíblia diz que desceu um clarão, a presença de Jesus Cristo foi ao encontro dele. Porque se chegou aquele momento de Jesus Cristo iniciar uma nova história na vida de Saulo. E naquele momento que ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele ficou cego por um período de alguns dias, até que Deus usou um dos teus servos ali para poder interceder pela vida dele, para que Deus pudesse ali mediante aquela história começar uma nova vida. E a Bíblia diz que ali por diante, o servo do Senhor disse: eu não vou lá nada. Conhece esse rapaz aí, Jesus? Vou não. Esse homem é aquele que mata, moço. Esse homem é aquele que persegue lá o povo, que chicoteou, que vou não. Mas Deus estava iniciando uma nova história na vida de Paulo. E a Bíblia diz ali, falou para Ananias: vai lá, porque eu preciso. Porque esse aí, eu tenho um projeto grande na vida dele. E a Bíblia diz que naquele momento ele foi lá, orou, e Paulo voltou a visão, a ver novamente. Mas só que neste momento, Paulo não voltou a ver com aquela visão cauterizada que ele tinha lá atrás. Ele voltou a enxergar com uma visão diferenciada diante da presença de Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que ali por diante iniciou uma nova trajetória na vida de Paulo. E de repente o Senhor mudou o nome de Saulo para Paulo, porque Deus não queria trazer essa cicatriz, essas marcas sobre a vida dele. Esse passado tinha que ficar para trás. Estava iniciando ali
uma nova trajetória, um novo caminho, uma nova história na vida de Paulo. E ali o Espírito Santo desceu-se sobre a vida de Paulo, e ali o capacitou ele para uma missão extraordinária, que é o que a gente vê aqui dentro da palavra de Deus. E se a gente for aprofundar aqui as cidades e cidades que Paulo foi, a gente vai sair daqui. Praticamente vamos iniciar uma vigília, mas é só para a gente poder, essa introdução, para entrarmos aqui um pouco dentro do que Deus ele quer trazer nesta noite aos nossos corações. E aqui a Bíblia nos diz que esse homem ele foi separado por Jesus Cristo para esta missão. Separado como apóstolo, como missionário Paulo. E aqui mediante é só para você entender quem é Paulo, como foi a história dele, como foi o princípio da vida de Paulo. E a Bíblia diz que aqui em Atos capítulo 27, versículo 30, é uma parte onde a gente pode observar que Paulo tinha saído de uma cidade da Ásia em direção à Itália. E neste momento aqui Paulo, por amor à palavra de Deus, por amor ao Evangelho, ele já não estava mais fazendo uma viagem como nós fazemos. Vou pegar o ônibus aqui, vou ali na cidade de Porto Seguro, vou em Salvador, vou ali, uma outra cidade, fazer um passeio e aproveitar e fazer. Não. Aqui Paulo ele já estava como um prisioneiro por amor à palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que aqui é aquela história do grande naufrágio que houve, que quando Paulo estava ali ainda, aqui a Bíblia nos diz, quando ele estava ali ainda no porto, Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus e também pela experiência vivida que ele tinha ali naquele lugar, estava, quem sabe, o tempo limpo, mas de repente o tempo fechou. Quem sabe Paulo, sentindo no teu coração pulsar, disse: olha, capitão, não vamos sair daqui não, vamos aguardar, porque o tempo está fechando. E se nós sairmos é perigoso, tanto para a embarcação quanto para nós. Mas a dura coisa da vida do ser humano é quando ele não escuta o bom conselho. E a Bíblia nos diz que o capitão estufou o peito, disse: não, nós temos aqui um marinheiro, experiência em alto mar. Nós temos os outros demais companheiros aqui. Isso aqui eles tiram de letra. Paulo, continua no seu canto aí. E diz a Bíblia que sucessivamente assim foi. Aquele homem ordenou, o capitão pegou-se aquele barco, aquele navio, e entrou mar adentro. E diz a palavra de Deus que quando chegou em alto mar, a situação foi crítica. A situação foi cada vez mais complicando. Foi complicando. O vento soprava de um lado, soprava de outro. E de repente, quem sabe ali, aquele capitão, aquele marinheiro falou: sei não, viu, se a gente vai conseguir sair daqui não. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a situação ficou tão desastrosa, e aquele vento soprava de uma situação terrível, que com a experiência que aqueles marinheiros, que aqueles capitães tinham, eles perderam a rédea da situação. Não adiantou a bússola, que ali coloca para poder guiar eles. Não adiantou. Não adiantou as experiências que tinham em alto mar. Não adiantou. Por quê? Porque lá no início,
Alguém deu um conselho, mas eles preferiram ignorar o conselho de Paulo. Homem inspirado, homem temente, homem abençoado, homem que estava na direção de Deus. Mas eu hoje de manhã cedo, assim que eu acordei, eu fui pedir a Deus, dentro desta palavra, Deus, me ajuda, que eu venha meditar e entender um pouco mais sobre a tua palavra. E aqui eu estou conjecturando que ali dentro daquela embarcação, aquele vento, aquela tempestade, aquela situação difícil que aquele povo passou em alto mar, havia dentro deste navio um kit de primeiros socorros, como a gente vê dentro das ambulâncias, né? E aqui eu pedi para Deus me dar um pouquinho de entendimento para mim também entender. E dentro desse kit de segurança, eu tirei 14 itens dentro desta palavra. E dentro desse item, primeiro item que Deus me fez entender, que dentro da embarcação, primeiro item, não pode faltar a presença de Deus. E aqui Deus me levou lá, no Antigo Testamento, lá no Jardim do Éden. Não quero falar da situação de Eva, não. Eu quero falar da situação de Adão. Que todos os dias, a presença de Deus estava ali. E Deus falando com Adão. Não estou fugindo. O que nós estamos meditando é o item que eu encontrei dentro da embarcação. Dentro do kit dos primeiros socorros. Não pode faltar a presença de Deus. É preciso todos os dias, que seja de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, você sentir a presença dele sobre a tua vida. É preciso sentirmos a presença de Deus sobre as nossas vidas. E outra coisa que eu pude observar dentro deste kit, o chamado. E eu não deixo de observar o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 em diante. É preciso, ao que Deus diz, antes de você ser formado na madre da tua mãe, eu te conheci. E antes de você ser formado, eu te escolhi e te entreguei as nações como um profeta. É o que ele fez na vida de Paulo. Talvez Paulo ainda não sabia, mas Deus tinha escolhido ele, Deus tinha chamado ele, Deus tinha separado ele. E Deus também te chamou, meu irmão. Deus também te chamou, minha irmã, para esta missão. Esse é o segundo item que está dentro deste kit desta embarcação. E o terceiro, liderança. E aqui eu corri lá para o livro de Gideão. Ei, Gideão maravilhoso, que homem abençoado de Deus. Antes do anjo descer para Faraó, o varão valoroso, Deus é contigo. Sabe onde é que ele estava? Sabe onde é que ele estava? Malhando trigo no lugar onde a pessoa cultivava a uva. Lá no lagar. Lagar não é lugar de moer trigo, mas já era um homem abençoado, um homem estrategista, homem que tinha uma liderança abençoada por Deus. Quando Deus mandou ele ir resgatar
resgatar o povo de Deus para que ele pudesse ser abençoado. Deus falou: Gideão, é você, meu filho, que eu escolhi. Ô Senhor, eu sou o menorzinho da minha casa, eu sou o menorzinho, a minha família é a mais pobre aqui do povoado, mas foi você que Deus te escolheu, Gideão. É você que Deus te escolheu para esta liderança. Não adianta fugir, não adianta correr. Esse foi o terceiro item que eu achei lá dentro da embarcação. E Deus escolheu Paulo. Talvez lá o capitão achou que ele era o líder, mas não. Deus escolheu Paulo como liderança, porque se não fosse Paulo dentro daquela embarcação, ai, seria tão a dor, seria grande demais. E outra coisa que eu observo dentro deste kit, deste navio, é a sensibilidade de ouvirmos a voz de Deus. É preciso termos a sensibilidade de ouvirmos a voz de Deus. E aqui eu corri lá para o livro de João. Pensa que homem do amor, pensa que homem maravilhoso. Aquele homem tinha era tão afinado, a sensibilidade do teu ouvido, que a Bíblia nos diz que levaram ele, perseguiram ele, levaram lá para a ilha de Pátimo. Mas não, olha só o que esse homem ouviu diante da presença de Deus, igreja. Olha a história do livro de Apocalipse. Foi ele que Deus usou. E é preciso nós termos a sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus falar ao nosso coração. E muitas das vezes ignoramos, queremos que Deus use alguém sapateando, rodopiando para lá e para cá. Talvez Deus está falando no toque do louvor, e você está esperando Deus uma profecia, uma revelação. Eu creio na profecia, eu creio na revelação, mas Deus está falando contigo no louvor. Mas é preciso termos sensibilidade à voz de Deus. É preciso. E Paulo teve, irmão. Paulo teve. A Bíblia diz que quando o anjo apareceu a Paulo, ele ouviu a voz de Deus. E o sexto item, sabe qual é? Que eu encontrei dentro dessa embarcação no kit? Pão. Comprei pão. E tu sabe quem é esse pão, irmão? Jesus Cristo, ele diz: eu sou o pão da vida. Não pode faltar o teu kit. Não pode. É a palavra de Deus, não pode faltar na tua vida. O pão é a palavra, é que nos alimenta. E Paulo alimentou, porque fazia 14 dias que aquele povo estava passando uma situação difícil. Depois que amenizou aquela tempestade, Paulo disse: venha comer pão, vamos se alimentar. Pegou o pão e deu graças a Deus. Esse pão se refere hoje à palavra, é o que nos sustenta, é que nos dá vida, é que nos dá força para podermos vencer as tempestades desta vida. É preciso ter pão, é preciso ter a palavra de Deus dentro deste kit da sua vida. Louvado seja Deus. E outra coisa que eu encontrei também, outro item: tem que ter lenha. Tem que ter lenha, irmãos. E ali nos mostra a experiência do nosso pai Abraão. Ele não preparou primeiramente o local, ele preparou a lenha. É preciso ter lenha. A lenha se refere à nossa vida diante de Deus. É preciso ter vida com Deus. É preciso a gente preparar o altar, o holocausto que é as nossas vidas. É preciso diante da presença do Senhor. Não pode faltar lenha na vida do crente, irmãos. Não pode faltar lenha na vida do crente. E aqui a Bíblia nos diz também outro item importante: fogo.
É preciso termos fogo sobre as nossas vidas. É preciso ter fogo na vida do cristão. O fogo se refere e representa a glória de Deus sobre as nossas vidas. Porque aqui a lenha se refere ao altar. E a Bíblia nos diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e a glória. Então não pode faltar lenha, não pode faltar fogo. Tem que ter fogo, irmão. Tem que ter sobre as nossas vidas. E o interessante, outro item importante, eu pulei um aqui que era o quinto conselho. Encontrei dentro do item dessa embarcação conselho. E aqui eu corri lá para o livro de Débora. Que mulher sensacional diante da presença de Deus. Juíza, conselheira. Aqueles soldados quando iam para a guerra. Débora, dá para nós um conselho aí. Me ensina aí como é que a gente deve fazer. Mulher inspirada pelo Espírito de Deus, mulher sábia, mulher conselheira. É você que Deus te escolheu, minha irmã, para trazer os bons conselhos dentro de casa, para quando o teu marido chegar do trabalho: olha, mulher, eu cheguei lá do trabalho, Deus me falou assim: ô amor, senta aqui, tem um cafezinho coado para você aqui, bem. Quando tu entrou na porta ali, ó, medida já tinha me dado essa visão. Senta aqui que eu vou te explicar como é que é pra gente fazer. Ei, mulher, Débora abençoada de Deus, é você que Deus te escolheu, minha irmã, para aconselhar o teu filho, para aconselhar o teu esposo no momento das aflições, quando o barco balançar para lá e para cá. Só amor, rema de lá que eu vou remar de cá. Grande valor tem você, Débora abençoada. Foi você que Deus escolheu para ser esta conselheira. Sabe o quê? Aqui eu vejo o Paulo aconselhando, mas o povo não ouviu. Não importa. O irmão já dei tanto conselho, mas não me escuta. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa. O importante é que você tem que continuar na embarcação, continuando dando conselho, porque foi você que Deus escolheu como coluna. Não desista. Louvado seja Deus, aleluia. E agora a gente vai pular para nono item. Decisão errada. A decisão errada, eu corri logo lá para o livro de Jonas. Ei, Jonas teimoso. É para o lado direito, Jonas. Eu vou lá para o lado esquerdo. Jesus não está me vendo. Deus não está me vendo. Eu vou correr para o lado de cá. Não adianta não, Jonas. Jeová tem 2 olhos de fogo te contemplando. Onde tu pisca, onde tu vai, o que tu compra, qual é a profundidade da tua vida. Deus está de olho em você. Você pode fugir para onde for, Jonas. Deus vai te buscar. Deus vai te buscar. Sabe por quê? Não adianta você tomar decisão errada na sua vida, não. Meu Deus, e agora? E agora? É voltar atrás e chegar diante do seu Senhor. É na cidade de Nínive, que eu fui lá para a cidade de Tarso. Como eu sou desobediente, não adianta fugir. Não adianta fugir. Essa aqui é uma decisão errada que às vezes tomamos e também está no kit da embarcação. E outra coisa, a gente vê aqui no 10º item, a diversidade. Quando se fala de adversidade, todo mundo aqui tira de letra. Corremos lá para o livro de Jó. Quanta adversidade aquele homem passou. O vento soprou. Acabou-se com tudo. Experiência para as nossas vidas. É o que a gente vê aqui na história da vida de Paulo. Que grande adversidade. Esse homem passou em alto mar 14 dias, não pensa aí. Sem saber nem para onde é que está indo. Aquele vento sobrando, quebrando tudo. E aquele povo joga bem para cá e joga para lá. E todo mundo desespero. 14 dias em alto mar. Tu pensa que é brincadeira? Mas Paulo estava dentro do barco. A diversidade vem.
mas nós não podemos fugir dela. Nós não podemos fugir dela. No 11º livramento, a gente vê a história lá de Isaías 37, quando Ezequias, que Deus manda o anjo e destrói 185 mil assírios. Tu já viu o que é isso? Um exército de pessoas contra a tua vida, e Deus somente com o anjo, ó, 185 mil assírios. Deus deu livramento. Ei, Isaías abençoado. E é assim que Deus faz. E Ezequias, talvez desesperado, Deus, ó, a afronta é grande, Deus, é muita tribulação. E ali você já imaginou quantas pessoas estavam contra a vida de Paulo e ele venceu? É só ter sensibilidade da voz de Deus. É só entender o querer e a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E outra coisa que eu pude ver também dentro deste kit, vou ser um pouco breve, cura. Dentro dessa história houve cura. E eu corri rapidamente ali para o livro daquela mulher que teve aquela hemorragia de 12 anos. Teve outros, mas eu me interessei em observar essa história. E aqui eu vejo, sabe o quê? Uma igreja que ao meio à tempestade, ao meio à situação difícil, a igreja está sangrando, a igreja está dilacerada, sofrendo, mas a igreja está no rumo certo. Porque aquela mulher, mesmo sangrando, mesmo sofrendo, ela correu em direção ao alvo, que é Jesus Cristo, e ela foi curada. E nessa noite Jesus está aqui para te curar. Assim como aquela serpente mordeu a mão de Paulo, eu creio que sangrou, mas ali naquele momento, é o que diz aqui que nós meditamos, que está dentro do item. Só que aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus, ela foi curada. E aqui também poderíamos ver o 13º: haverá perdas. Dentro desse kit, a esse item, haverá perdas. Talvez a gente poderia ir lá para o livro do João, mas não. Eu avaliando dentro da palavra de Deus, uma das maiores perdas na vida do ser humano não é filho, não é família, não é bens material. Eu corri e fui lá para o livro de ver a história de Sansão. É quando o homem perde a presença de Deus. A pior perda da vida do ser humano é quando ele perde a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: mas Deus o restaurou novamente, e é o que Ele quer fazer na tua vida nesta noite. É o que Ele quer fazer na tua vida nesta noite. E a 14ª, eu encontrei aqui. É preciso ficar dentro do barco. É preciso ficar dentro do barco. Ao meio a toda esta história que você acompanhou aqui nesta noite, quantos conselhos que já te deu para você entrar dentro da proa que está do lado do barco? E o que o Espírito Santo diz para Paulo: Paulo, diga a esse povo que não desça ninguém de dentro do barco. Se descer, morre. E quantos conselhos deram para você? Olha, a proa seca até lá embaixo, pula dentro e vai. O vento está soprando, não está dando nada certo, as coisas estão dando tudo errado. Que negócio de Jesus o quê? Quanto tempo na igreja? 10 anos, 20 anos, 15 anos, continua a mesma coisa. Fica dentro do barco, essa é a ordem do Senhor. Fica dentro do barco. O pastor fica me dando uma oportunidade. Fica dentro do barco. A irmã conselheira do grupo não me vê
tua vida este chamado, tem esta vocação, tem esta missão, mas para que Deus possa cumprir, é preciso você ficar dentro do barco. Nessa noite Deus te chama para entrar dentro do barco. Se você continuar na proa, tu vai morrer. É o que diz a palavra de Deus quando ele falou para Paulo. Paulo, diga a todos. Não houve exceção. E o barco é a igreja de Cristo. Mesmo o vento soprando, mesmo doendo, é preciso ficar dentro do barco. O que eu acho interessante é que quando aquela cobra morde a mão de Paulo, a cobra era venenosa. E quantas das vezes somos acometidos como se diz, pelo veneno dos espíritos das trevas, sai, desvia, afasta, volta atrás. Mas o que o Espírito Santo de Deus diz nessa noite ao teu coração: permaneça dentro do barco. Glória a Deus, aleluia. Doa o que doer, permaneça dentro do barco até o arrebatamento da igreja. E se Jesus Cristo ainda não arrebatou, possa ser que hoje seja o meu último dia, ou poderemos ser arrebatados individualmente. Permaneça dentro do barco. Esse foi o conselho dado pelo Espírito Santo para permanecer dentro do barco. E é preciso nós permanecer, porque aquele povo, 166 tripulantes que estavam ali, todos, ao ouvir a voz de Deus, permaneceu vivo. E que nesta noite você saia daqui ouvindo a voz de Deus, para que você permaneça vivo. Porque hoje aquele povo teve a última oportunidade, não pula do barco, e hoje Deus também te dá a última oportunidade. Quem sabe hoje é a última chance que Deus te dá. Cabe a você escolher qual o destino da sua vida: pular do barco ou permanecer dentro do barco. Se põe de pé, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Mesmo que esteja sangrando, permaneça dentro do barco. Mesmo que esteja faltando pão, permaneça dentro do barco. Mesmo que perdeu a rédea da situação, permaneça dentro do barco. Aleluia. Permaneça dentro do barco. Mesmo que a medicina te deu a última palavra, dentro do barco quem dá a última palavra é o Senhor. Ele tem vida para você. Aleluia, glória a Permaneça Deus. dentro do barco. Não saia do barco. Por mais que a irmã, eu assim, me atravessar assim, ó, permaneça dentro do barco. Ô irmão, mas aquele irmão é um amor comigo, hoje não fala. Permaneça dentro do barco. Porque a partir do momento que saímos fora e ouvimos os nossos conselhos, vem as consequências como veio para aquele grande navio. Mas Deus teve de misericórdia e ainda sustentou aquele povo com fé.